anteriormente. Como treinador é exigir o máximo de todos, mas também motivar. Meia hora à conversa, temporada 1. É diferente o trabalho também psicológico, o trabalho também de liderança com a equipa. Agora é tempo de novos desafios. Sejam bem-vindos ao Meia Hora à Conversa, temporada 2. Para que possa continuar a trazer-te este conteúdo incrível, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho. Olá a todos e sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Meia Hora à Conversa. Eu sou o João Stanislau e vou estar os próximos 30 minutos com o meu convidado de hoje, Raul Oliveira. Mister, desde já, muito obrigado por ter aceito o meu convite. E para quem não o conhece, eu acho que posso dizer que já andou de uma ponta à outra do planisfério. Mas para ouvir nas palavras do próprio, quem é o Raul Oliveira enquanto pessoa e enquanto profissional? Pois, isso começamos com... Primeiro, agradecer o convite, obviamente, e com muito prazer que aqui estou. Uma pergunta que acaba de ser é um bocado profunda para iniciar. Agora, eu acho que, sinceramente, muitas vezes distingue-se a pessoa do treinador e eu acho que não há grande distinção. Acho que o que somos como pessoa normalmente influencia muito aquilo que somos como treinador. E as nossas vivências como treinador acabam por nos influenciar enquanto pessoa. Ou seja, é difícil desligar uma coisa da outra. O que é que eu diria sobre mim? Principalmente sou uma pessoa muito calma, pacata. Não, digamos que não é fácil tirar-me do sério, que é uma boa característica que eu acho que me tem ajudado ao longo da minha carreira como treinador. Adapto-me bastante bem a diferentes contextos, ou seja, tenho essa capacidade de adaptação e de controle emocional que me permite trabalhar e viver em diferentes locais com pessoas muito diferentes e com culturas bastante diferentes. E essencialmente eu acho que uma coisa que me tem ajudado muito no meu percurso, quer pessoal como profissional, acho que não sou uma pessoa focada nos problemas, sou uma pessoa focada nas soluções, ou seja, sempre orientado para aquilo que é a forma de resolver um determinado problema, não propriamente obcecado com aquilo que as consequências ou com o que pode acontecer de determinada situação. E acho que é isso, no fundo, que me acaba por me caracterizar. Acho que sou uma pessoa amigo de um amigo, leal e, acima de tudo, muito grata por aquilo que tem sido o meu percurso, quer profissional, quer pessoal. Disse-me que era uma pessoa calma, que é amigo do amigo, e acha que essas questões passam para os seus jogadores, ou seja, a forma como está acaba por influenciar a equipa. Por exemplo, a questão de ser amigo do amigo, se é possível aumentar a entreajuda, se é possível eles terem calma, mesmo quando há uma decisão do árbitro não seja tão boa, que não seja a mais correta. Quando há um lance que eles próprios falham, que podiam fazer melhor e manter a calma, de género, calma, isto não correu bem agora, corre bem a seguir. Acha que isso também tem influência? Pronto, a maioria dos cargos que eu tenho desempenhado ao longo dos anos no futebol tem sido mais posições de liderança intermédia do que propriamente liderança de topo. Ou seja, a liderança de topo é exercida pelo treinador principal e depois existem as lideranças intermédias, normalmente desempenhadas pela equipa técnica ou pessoas próximas ao treinador principal. Acho que nos dois cargos a tua personalidade acaba por ter se calhar repercussões diferentes naquilo que é a reação dos jogadores e a forma como a equipa acaba por reagir a situações. Normalmente, quando estamos a falar desse tipo de situações, estamos a falar de situações adversas ou negativas em que temos que reagir de uma determinada forma. Acho que a característica que mais marca uma equipa é, de facto, a liderança e a personalidade do treinador principal, muitas vezes. Nós, como elementos da equipa técnica, normalmente, esta postura um bocadinho mais calma, mais tranquila, serve para contrabalançar aquilo que é, digamos que, o ímpeto do treinador principal. Enquanto treinador principal, eu penso que o facto de sermos uma pessoa mais apaziguadora e menos diretiva, menos ditatorial,
uma pessoa mais calma. Depende dos contextos, e temos exemplos ao mais alto nível. Por exemplo, uma pessoa que eu aprecio muito e com quem me identifico muito na forma de estar, por exemplo, com o Ancelotti, Carlo Ancelotti, tem muito a ver com isso, ou seja, ser capaz de dar alguma estabilidade emocional aos nossos jogadores pode ser importante. Agora, isso depende muito também dos grupos que nós temos. Em grupos mais irreverentes funciona, em grupos que sejam, digamos, com menos sangue na guerra. Muitas vezes é necessário outro tipo de atitude, e quando eu digo que sou muito calma, diria, sou calma, mas todos nós sabemos que muitas vezes o treinador tem que ser um bocadinho ator, e tem que reagir em função daquilo que a equipa precisa, daquilo que o momento determina, e muitas vezes, obviamente, sem ser falso, porque sendo falso é fácil de ser identificado, e os jogadores reagem normalmente de forma negativa a isso, mas digamos que exagerar um bocadinho algumas reações também ajuda a conseguir aquilo que queremos dos jogadores. E é esta função, às vezes, do treinador, que tem que ser um bocadinho mais uma personagem, e aí às vezes ser um bocadinho diferente daquilo que somos na vida pessoal, apesar de haver sempre uma ligação. Claro. Eu, se não estou em erro, leva quase 20 anos de profissão ligada ao futebol, obviamente, onde passou pela formação, pelo departamento de scout do Porto, até o levar a ser treinador. Isto sempre pensou em ser treinador, ou as coisas simplesmente correram o seu rumo natural? Assim, eu pensar, digamos que pensei sempre em trabalhar em futebol. Eu nunca tive muito jeito para jogar, quando era miúdo. Acabei por entrar num curso de educação física, e com a intenção já de trabalhar em futebol, ou seja, nunca foi propriamente com a intenção que às vezes acontece de ir dar aulas, apesar de já ter dado aulas de educação física e ter feito outros trabalhos. Mas a ideia foi sempre ligar-me ao mundo do futebol. Eu, a partir do terceiro ano da universidade, acabei por entrar na altura na opção de futebol, na especialização de futebol, e a partir daí, de 2003 para a frente, comecei a trabalhar, na altura integrado ainda com o curso de Educação Física, a trabalhar com escalões de formação, nomeadamente na Associação de Futebol de Vila Real, com criancinhas, que foram das melhores coisas que eu fiz no futebol até hoje, honestamente, ao fim de 20 anos. Trabalhar com miúdos de 8 aos 10 anos acho que é fascinante e muito enriquecedor, até para nós aprendermos como devemos comunicar e como temos que nos adaptar a crianças com personalidades e com formas de receber a informação de forma diferente. Depois de terminar a universidade, acabei por ir trabalhar para um clube que foi extraordinário em termos de aprendizagem e desenvolvimento enquanto treinador, que foi a Associação Desportiva São Joanense, onde tive o prazer de trabalhar na altura exatamente com o meu professor da universidade, que me convidou para integrar. Tive 3 anos um quadro técnico de futebol de formação extraordinário, com pessoas de muita capacidade e de muita qualidade, e o percurso delas depois acabou por, na sua maioria, levá-los a um nível bastante interessante. Trabalham, nomeadamente, em clubes grandes e em equipas técnicas de futebol profissional neste momento. A situação do Futebol Clube do Porto foi um bocadinho por acaso, num momento de transição da minha vida pessoal, que acabei por estar um ano ligado ao departamento de scouting do Futebol Clube do Porto, mas de uma forma, se calhar, mais em part-time, digamos assim, não propriamente profissionalizado e dedicado a 100% a essa tarefa. E depois, a partir daí, é que comecei a entrar no futebol. A ideia do Porto, na altura, ainda que em part-time, foi a ideia de experimentar novas áreas, de querer saber todas as vertentes do
do futebol, ou foi por ser um clube grande, não é? No fundo, até é estranho dizer isto, mas é estranho, não é estranho, acho que não há problema nenhum, já passaram quase 12 anos, 13 anos sobre essa situação. Eu na altura tinha uma oferta para integrar o departamento de scouting do Benfica. Tinha um ex-colega da São Joanense que tinha sido promovido a diretor do departamento de scouting do Futebol Clube do Porto. E no fundo, depois em conversa com ele, ele basicamente não quis que eu fosse para o Benfica, e fez uma proposta para trabalhar no Futebol Clube do Porto, e eu como no fundo também era mais próximo da minha residência, porque eu sou do Norte, e pela relação de confiança e pela forma como as pessoas me trataram no Futebol Clube do Porto, acabei por estar envolvido no departamento de scouting, mais propriamente na prospecção de jovens jogadores, mas foi um bocadinho um acaso, e foi também, obviamente, o facto de estar ligado a um clube grande. Acho que fica sempre bem no currículo, e também revela uma certa ambição e uma certa vontade de progredir no mundo do futebol. E obviamente, não vou dizer aqui, não vou ser hipócrita, o número de pessoas que tu podes contactar e o número de conhecimentos que tu tens quando trabalhas para um clube como o Futebol Clube do Porto, há muitas portas que se abrem, e também foi a pensar nisso um bocadinho. Claro. Deixa-me voltar aqui um bocado atrás, porque eu acho que isto é importante para o que vem a seguir e para a sua carreira, não é? Que vamos falar. Mas antes do São Joanense, antes do Futebol Clube do Porto, eu vi que teve uma experiência na Polónia, quase um ano, cerca de 10 meses. Eu pergunto-lhe, para já, como é que foi essa experiência, e se desde muito cedo, porque pronto, a experiência que tem agora é muito diferente do que aquela que tinha na altura, não é? Se já na altura sentia que tinha que ir para o estrangeiro para encontrar o seu lugar no futebol? No caso, a minha experiência na Polónia foi... eu, no meu quarto ano da universidade, fui frequentar o programa de Erasmus, ou seja, fui em mobilidade de Erasmus para Poznan. Chegando a Poznan, à Universidade, à AWF, foi-me perguntado qual era a minha especialização, e havia uma das cadeiras, havia uma das cadeiras da universidade que fazia um estágio prático, e havia a possibilidade de fazer numa escola ou fazer num clube. Eu, na altura, optei, obviamente, pela parte do clube, acabei por estar envolvido com as equipas de jovens do Lech Poznan, mas valeu pela experiência, obviamente, por contactar com uma realidade diferente. Obviamente, as barreiras da língua, no caso, eram muito difíceis de ultrapassar, e aquilo acabava por ser, digamos que, quase mais um estágio de observação e pequena interação do que propriamente de liderança, mas foi uma experiência muito boa, e foi a partir dessa experiência na Polónia, quer social, quer futbolisticamente, que me levou desde muito, muito cedo a querer experimentar realidades diferentes, e o meu percurso tem demonstrado isso. Sou uma pessoa aberta a novas experiências, gosto de conhecer novas culturas, e muitas vezes as minhas opções, melhores ou piores, também são um bocadinho fundamentadas nessa parte mais pessoal e de vontade que tenho de tentar ter um percurso que muitas vezes para algumas pessoas pode ser estranho, mas é um percurso que a mim, pessoalmente, na parte mais pessoal, acaba por me satisfazer. Claro. Depois, pronto, tendo avançado do São Joanense e do Porto, vai para o Porto Santense para liderar o departamento de formação
e ser parte integrante da equipa técnica, da equipa principal, por quase 2 anos. Diria que foi um passo atrás, com todo o respeito pelo Porto Santense, mas o Porto é um clube de muito maior dimensão. Foi um passo atrás ou foi um regressar em grande para a equipa técnica? Não, eu acho que foi um tremendo passo à frente, neste caso até. Porque o que aconteceu aqui foi que eu integrei o departamento de scouting do Futebol do Porto e, entretanto, depois, a meio desse ano, eu fiquei colocado para dar aulas no Porto Santo, aulas de Educação Física. Eu desloquei-me para o Porto Santo para dar aulas de Educação Física. Na altura, lá está, e depois por isso o desligar do Futebol Clube do Porto, eu mantive-me até ao final da temporada a fazer observação na Madeira, e depois surge-me a possibilidade de integrar o Porto Santense como elemento da equipa técnica da equipa principal. A ideia inicialmente era que eu fosse também o coordenador do futebol de formação, mas sendo o Porto Santo uma realidade muito sui generis, diria assim, porque é uma ilha que tem apenas 5 mil pessoas e onde é muito difícil, ou seja, conseguir ter miúdos suficientes para ter uma equipa, uns escalões de formação normais. Na altura havia apenas a equipa de júniores, que integrava miúdos desde os 15 anos até os 19. Por razões de orçamento, estando nós na altura no início da crise financeira em Portugal, acabou por a equipa de Porto Santense ficar fora das competições regionais. Ou seja, em termos de futebol de formação, aquilo foi, no fundo, foi tentar que os miúdos não desistissem e integrar os melhores na equipa principal. Não houve ali um trabalho mais do que isso, e isso aconteceu apenas no primeiro ano. No segundo ano já foram extintas as equipas do Porto Santense. Na altura, os miúdos acabaram por integrar o Sporting do Porto Santo, que é um clube de futsal, porque é muito mais fácil ter uma equipa de futsal do que ter uma equipa de futebol. Ou seja, eu nesses 2 anos, no fundo, passei 2 anos como treinador adjunto da equipa principal, com alguns momentos em que fui treinador principal também. Foi a minha primeira experiência como treinador principal no futebol sénior, durante alguns meses, e depois fui saltando e trabalhei, nomeadamente com o Mr. Rodrigues Dias, que foi uma pessoa que também que me marcou muito na minha transição para o futebol, no futebol sénior, porque identifico muito com ele na forma de estar. Ou seja, também é uma pessoa com uma postura que me agrada muito, muito tranquilo, muito calmo, uma pessoa que sabe posicionar-se quando tem que se posicionar, e foi aí que iniciei, digamos, o meu trajeto no futebol sénior, que foram 2 anos espetaculares no Porto Santense. Infelizmente, acabamos por não conseguir a promoção para a antiga segunda Divisão B, num malfadado jogo em que jogamos em casa com o Ribeira Brava na altura, e precisávamos de ganhar e acabamos por empatar em casa 0-0 e acabamos por não subir divisão pela diferença de 2 golos, porque jogamos 4 vezes com o Ribeira Brava nessa temporada e empatamos 4 vezes 0-0, e depois do saldo de golos entre marcados e recebidos foi 2 golos a favor do Ribeira Brava e acabou por ser promovido o Ribeira Brava, mas tem excelentes recordações do Porto Santo e do Porto Santense. Depois sai de Portugal para ir para o Uruguai. Acho que é um percurso super interessante, porque é uma mudança de paradigma que é pouco normal em Portugal, não é? Sair daqui para ir para o Uruguai, para trabalhar com um treinador, e corrija-me se eu estiver enganado, que sempre trabalhou no Uruguai. Portanto, ou seja, não havia aqui aquele elo de ligação Portugal-Uruguai, como se podia pensar. Como é que tudo isto surgiu? Bem, neste caso, em relação ao Uruguai, neste caso eu fui
trabalhei com o Gustavo Dias, que é um treinador uruguaio que na altura trabalhou no Defensor Sporting e no Clube Nacional de Montevideo, dois dos melhores clubes do Uruguai. E eu acabei por trabalhar com eles, não diretamente no Uruguai, mas de forma remota, digamos assim. Eu colaborei com eles na minha última temporada do Porto Santense e na minha primeira temporada no Dubai, que certeza que vamos falar a seguir. Ou seja, acabou por ser um trabalho mais de consultadoria, ou seja, em termos de metodologia de treino, em termos de observação, alguma análise de jogo que fazia com eles. E isto surgiu através de um contacto com um dos assistentes do Gustavo. Na altura estávamos em 2011, 2012, por aí. Não havia, digamos que, havia um iniciar de toda esta vontade que existe lá fora de entender um bocadinho como trabalham os treinadores portugueses. Eu tinha alguns artigos publicados na internet sobre metodologia de treino e acabei por ter um contacto com um dos assistentes do Gustavo e a partir daí surgiu esta relação com o Gustavo, que me levou alguns anos mais tarde efetivamente a integrar a equipa técnica do Gustavo. Mas nesta primeira fase foi mais de uma forma remota e tendo uma ligação mais com uma análise e observação e alguns conselhos em termos de treino do que propriamente o trabalho diretamente com a equipa. Chegou a trabalhar lá no Uruguai? Não. De todo. Nunca. Okay. Não. Foi apenas à distância, nunca me desloquei ao Uruguai, até porque na altura, como volto a dizer, estava a trabalhar em Portugal, numa primeira fase, e depois no Dubai. Ou seja, nunca houve essa possibilidade de estar exatamente no Uruguai. Ok. Depois, para um contexto completamente diferente, para fazer parte de uma equipa, de um treinador mais conhecido em Portugal, Sven-Göran Eriksson, no Al Nassr. Como é que foi esta mudança toda e passar se nós olharmos para o planisfério, é literalmente passar da esquerda para a direita, né? Como é que isto surgiu? Pronto, eu na minha segunda época no Porto Santense, andava, porque realmente havia grandes dificuldades no Porto Santense, passamos por algumas situações muito complicadas, ordenados em atraso, acabamos aquela segunda temporada no Porto Santense apenas com 14 jogadores, só tínhamos um guarda-redes, muito difícil de passar aquela temporada, e havia ali uma perspectiva de que realmente estava a fechar um ciclo, independentemente de ter sido um clube que eu até hoje estou muito grato por tudo, e através, mais uma vez, de um contacto feito na altura via LinkedIn, penso eu, ou seja, de uma forma um bocadinho inesperada, acabei por conhecer o diretor técnico do Al Nassr, na altura, o Al Nassr do Dubai, uma pessoa com quem ainda hoje trabalho, e foi a pessoa com quem trabalhei mais recentemente, o Caio Zanardi, que me convidou para integrar os quadros técnicos do futebol de formação. Na altura foi para treinador da equipa de sub-16, e a entrada do Sven-Göran Eriksson acontece um bocadinho mais tarde, já penso que na altura em outubro. Pronto, o Sven estava numa fase já um bocadinho descendente da sua carreira como treinador, acabou por ficar connosco até o final desta temporada, e assumiu ali um papel de, digamos que, diretor do futebol de formação, e fazia uma ligação
entre a formação e a equipa principal. E depois, no final da temporada, foi quando o Sven-Göran Eriksson acabou por ir para a China, trabalhar na China e ter, digamos, uma segunda vida como treinador, porque ali naquela fase eu acho que foi mais o facto de estar a viver no Dubai e de não estar parado. Acho que foi aquilo que motivou o Sven-Göran Eriksson, mas foi uma pessoa de uma humildade extrema, uma pessoa que se calhar não estava tão integrado, nem tão preparado para o cargo em si de futebol de formação, porque foi uma pessoa que viveu no futebol de mais alto nível durante muitos e muitos anos, mas obviamente que é um daqueles marcos que eu tiro da minha carreira até hoje, foi ter a possibilidade de trabalhar diariamente com o Sven-Göran Eriksson durante 7 meses, que foi, digamos que, o realizar praticamente de um sonho, porque eu, desde muito pequenino, que ouvia falar do Sven-Göran Eriksson do Benfica, como um treinador de topo, e depois vê-lo ser campeão em Itália, e foi treinador de Inglaterra, todos aqueles jogos épicos contra Portugal, que fizeram parte da nossa juventude, e foi muito interessante. E eu destaco, acima de tudo, a humildade dele, a capacidade, ou seja, para passar àquele nível tem que ser uma pessoa com uma capacidade de comunicação extraordinária e de empatia com quem está à volta dele. E é isso que eu destacaria no Sven. Percebo. Depois sai dos Emirados Árabes Unidos para o Qatar, onde fica por 2 anos. Uma mudança para um país diferente, porquê? Aí, lá está, mais uma vez, é tal situação das oportunidades que vão surgindo. Eu estava a trabalhar no futebol de formação e surgiu uma oportunidade de voltar para o futebol sénior, na altura para o Mezzanir do Qatar. Através desse clube tinha estado nos anos anteriores, tinha estado o Jorge Paixão como treinador principal. O Jorge saiu, ficou uma pessoa que estava na equipa técnica do Jorge, que era o treinador guarda-redes, o Vítor Pereira. O Vítor tinha sido meu adversário na Madeira, ele fazia parte dos quadros técnicos do Câmara de Lobos, eu do Porto Santense, conhecíamos, e foi uma daquelas felizes coincidências que acontecem na nossa vida. A nossa vida é muito feita destas coisas, que foi cruzarmos no aeroporto, eu estar a voltar do Dubai e ele estar a ir para o Qatar, e no dia seguinte ele chega ao Qatar e pede-lhe uma pessoa para integrar a equipa técnica, e lá está, aquela feliz coincidência. No dia anterior tínhamos cruzado e ele lembrou-se de mim e acabou por me indicar, e depois ficamos há 2 anos, que foram 2 anos muito, muito interessantes. Um primeiro ano muito difícil, muito complicado, em que precisaria não era 30 minutos, precisaria de 5 horas para descrever as histórias que fomos passando neste ano, mas o segundo ano foi muito interessante, muito bom em termos desportivos. Acabamos por conseguir na altura a primeira e única promoção daquele clube à primeira divisão do Qatar, a Qatar Stars League. Fizemos uma parte final de temporada com 14 vitórias consecutivas, e foi o terminar de um ciclo aí que foi muito interessante, e acabou da minha forma na altura. Depois para outro país árabe, mais pequeno desta vez, para o Bahrein, mas apenas por 4 meses até voltar ao Qatar. A experiência não foi boa, o ambiente era diferente. Não, foi assim, a ideia de ir para o Bahrein foi que ia estar num clube que tinha vencido a taça do Rei, do Bahrein, que é o que representa a nossa taça de Portugal, e queria disputar as provas internacionais, mas foi uma decisão mal ponderada da minha parte, honestamente, agora que vejo em retrospectiva. Fui integrar um staff totalmente árabe. Eu era o único europeu, era a única pessoa que não falava árabe. Praticamente ninguém falava inglês. Eu falava um pouco de francês com o nosso treinador de guarda-redes, que era tunisino e que
que ia ajudando na comunicação, muitas diferenças em termos de ideias de treino, ideias de jogo. Eu fui na altura, para treinador adjunto. Um país que, não sendo um mau país, digamos que era um downgrade em relação àquilo que tinha sido os Emirados e o Qatar, ou seja, nem profissionalmente, nem pessoalmente, acabou por me agradar, e na altura até tive menos tempo do que isso, penso que foi sensivelmente 2 meses, e não resultou, e é um país difícil para se trabalhar. E tem havido vários colegas portugueses que têm ido lá e que raramente se consegue aguentar muito tempo naquele país, pela forma de ser das pessoas, pela instabilidade dos clubes, pela falta de condições. Lá está. Acho que como experiência pode ser interessante, mas se calhar foi o acumular de algumas frustrações que já vinham dos Emirados e do Qatar, e chegando ali ao Bahrein, se calhar tudo se exponenciou e acabou por as coisas não correrem bem. Independentemente disso, consegui um dos meus primeiros títulos como treinador lá no Bahrein, e ganhamos a Supertaça, e pronto, e valeu por isso, pela experiência. E depois do ISE, acabei por regressar ao Qatar, mas isto já na época seguinte. Aí tive um ano em Portugal sem trabalhar, quando saí do Bahrein, e depois acabei por ir para o Qatar, para o Shahania, para a Primeira Liga, nessa altura. Tinha trabalhado na Segunda Liga do Qatar, nessa altura voltei, mas já para um clube da Primeira Liga, com o Mr. Zenando, que atualmente é treinador da Académica, está a fazer um trabalho espetacular na Académica. E estive com ele, infelizmente, pouco tempo, porque pouco tempo depois de eu chegar, ele acabou por ser demitido, e depois de ele ser demitido, eu acabei por continuar como treinador da equipa B até ao final da temporada, e terminei a temporada, e na altura acabamos esta temporada com o Igor Stimac como treinador. Eu fazia a função de treinador adjunto, um segundo treinador adjunto da equipa principal com o Igor, e como treinador da equipa principal, da equipa B, nesse caso, competia na segunda divisão. E pronto, ao final dessa temporada, tendo a pessoa que me levou e que me indicou para lá sair, acho que não fazia sentido continuar, e acabei por sair do clube. E como não há 3 sem 4, mais um país árabe, desta feita para a Arábia Saudita. Como é que foi essa experiência? Olha, a experiência na Arábia Saudita acho que foi a mais difícil de todas. Foi mais difícil em termos pessoais, em termos culturais também, porque qualquer um dos países que estivemos a falar anteriormente são países mais abertos, e onde efetivamente, e falava-se muita coisa, por exemplo, agora em relação ao Mundial do Qatar, as pessoas na generalidade não fazem ideia do que é a qualidade de vida de conseguir viver nos Emirados, no Qatar. Vive-se muito bem, e muitas das coisas que dizem aqui na Europa são feitas barbaridades, as pessoas não têm noção. Na Arábia Saudita foi diferente. Eu vivia numa cidade que era basicamente rodeada por 300 km de deserto em qualquer direção, ou seja, tínhamos a cidade e depois tínhamos deserto em toda a volta. Todas as locações eram muito, muito longe. A cidade era uma cidade, digamos que tipicamente saudita, com todas aquelas restrições que é essa sim que nós ouvimos nas notícias, em que tu não podes entrar num determinado restaurante porque é só para famílias, tu não podes entrar sozinho, não podes ir ao shopping, existe uma separação entre homens e mulheres em tudo o que é edifícios públicos. Ou seja, em termos pessoais foi um momento que se calhar não acrescentou muito. Não acrescentou muito às minhas vivências pessoais. Independentemente disso,
em termos futebolísticos, a Liga da Arábia Saudita é uma liga muito interessante, bastante competitiva. O relacionamento que nós criamos com os jogadores e a união que conseguimos com eles, neste caso, mérito do Mr. Kim Machado, foi uma relação muito forte com os jogadores. Mas digamos que foram acontecendo ao longo desse ano diversas situações, diversos conflitos e diversas pequenas confusões que fizeram com que a situação se fosse degradando ao longo da temporada, e a imagem que ficou, a imagem final, não foi uma imagem muito saborosa, digamos assim. Acabamos na altura por sair em fevereiro, quando estava perfeitamente dentro dos objetivos da equipa, mas foi em termos futebolísticos, foi a melhor, digamos, ou seja, a mais competitiva experiência que tive no Médio Oriente, mas em termos pessoais deixou um bocadinho a desejar, se calhar por ser na cidade que era, se calhar muito provavelmente se fosse em Riad ou em Jeddah seria diferente, com certeza. Deixa-me perguntar-lhe aí uma questão que tocou, porque o futebol árabe, em toda a localização do Médio Oriente, está a dar pequenos passos, diria mesmo passinhos de bebê, se me permite, e neste momento tem como seu expoente máximo o Cristiano Ronaldo para a divulgação e para a aproximação ao futebol europeu. Mas eu acho que ainda há uma grande sensação de que naquela zona é tudo igual, ou seja, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Qatar, quer dizer, aquilo é tudo igual, todas as pessoas aqui de uma gíria, quem não tem um conhecimento mais aprofundado, acha que aquele futebol árabe é mais pobre do que o futebol europeu, que não tem diferenças, aquilo é tudo igual, e não é bem assim, não é? Porque aqui, por exemplo, só de Portugal para a Espanha já há uma grande diferença, e de Espanha para a França, e de Portugal para a França e para outros países, e lá tem que ser igual, não é? Em que é que há diferenças de país para país? Não, aqui assim, diferenças, é normal essa diferenças confusão. digo no futebol, não é? Obviamente. Temos qualidade. É normal que as pessoas não tenham noção, porque nós, quando falamos em Arábia, falamos normalmente numa parte mais geral, não é? Toda aquela região do Médio Oriente. Há uma diferença muito significativa entre o que é a Arábia Saudita e os restantes países, em termos de qualidade, em termos de competitividade. Primeiro, porque a Arábia Saudita é um país muito mais populoso. Se eu disser que no Qatar existem 300 mil pessoas, Qataris, e nos Emirados existem sensivelmente 1 milhão de pessoas emiratis mesmo. Ou seja, a Arábia Saudita não. A Arábia Saudita tem 40 milhões de pessoas. Então, a partir daí é logo uma diferença abismal. Outra coisa, em termos sociais e culturais, quer o Qatar, quer os Emirados, existe uma sociedade de média alta, digamos assim. Ou seja, não existe pobres. E um bocadinho, se nós vamos fazer o paralelismo aqui a Portugal, de onde é que vêm os melhores jogadores? Se calhar de meios mais desfavorecidos, não propriamente de famílias de muitas posses, digamos assim. Ou seja, o futebol nos Emirados e no Qatar acaba por ser um hobby, que eu tinha miúdos com 16 anos que me apareciam com carros que valiam mais que uma casa em Lisboa, e estamos a ver o valor das casas em Lisboa. Ou seja, com motivação, não é com motivação, porque eles têm motivação, porque eles têm paixão pelo jogo. Mas nós, como treinadores, também temos que saber adaptar a nossa intervenção. Não vais dizer a um miúdo desses, se não corres, não vais ter nada na vida, não é? Não, obviamente que na Arábia Saudita é diferente, porque existem pessoas pobres, com menos condições, digamos assim. Existe, de facto, uma paixão muito maior, se calhar, pelo jogo, porque as pessoas também não tinham muito mais que fazer, digamos assim. Na altura em que eu estive, agora sei que é diferente, já abriu um bocadinho, mas na altura não havia cinemas, não havia bares, não havia nada. Ou seja, as pessoas viviam muito para o futebol.
e digamos que a Arábia Saudita é um bocadinho a Premier League do Médio Oriente. Ou seja, todos os bons jogadores, os melhores jogadores estão na Arábia Saudita. E digamos que em termos desportivos, o mais alto é trabalhar num Al Nassr, num Al Hilal, num Al Ittihad, num Al Ahly Jeddah. São aqueles clubes que são os Bayerns e os Manchester City e ali da região. Por isso, daí a presença do Cristiano Ronaldo no Al Nassr, num clube dos mais representativos da região, e vai saber que as pessoas não têm noção. O futebol é diferente, é muito diferente. Não quer dizer que seja melhor ou que seja pior, obviamente, cada um tem a sua opinião agora, é muito diferente, é um futebol muito mais individualizado. Agora, tem jogadores de muita qualidade e mostrou-se ainda agora, mais uma vez no Campeonato do Mundo de Clubes, que o Al Hilal bateu-se com o Flamengo, acabou por ganhar ao Flamengo, foi à final, perdeu com o Real Madrid, mas perder com o Real Madrid não é vergonha nenhuma, e vemos ainda agora o Liverpool, que é uma equipa de topo, acabou por perder por mais do que o Al Hilal. Ou seja, são equipas que têm qualidade, até porque neste momento na Arábia Saudita pode-se jogar com 7 estrangeiros, o que na minha altura não se podia, só se podiam jogar com 3. Ou seja, já faz com que seja muito mais fácil ter uma equipa competitiva, ou seja, tem 7 jogadores que podem selecionar de todo o mundo e com o poder financeiro que tens, e depois só tens que encontrar 4, 5 jogadores locais de qualidade, que é mais fácil, digamos assim. Agora, é uma realidade totalmente diferente. Eu acredito que o Cristiano vai sentir a diferença, até porque os jogadores que normalmente fazem diferença no campeonato da Arábia Saudita são os jogadores de um perfil um bocadinho diferente do Cristiano. Vamos ver como é que ele se adapta. Os jogadores mais do estilo, por exemplo, do Marega, que acaba de estar no Al Hilal, que é um jogador mais potente, mais de condução de bola. Esse tipo de jogador normalmente é mais bem sucedido. Agora vamos ver como é que os companheiros se adaptam ao Cristiano e como é que o Cristiano se adapta a um estilo de futebol diferente. Claro. Depois acabou por abandonar a zona árabe e virou-se para o México e para o Chile. A ideia aqui foi experimentar novos países, conhecer novas realidades. Sim, aí foi, no fundo, aquilo que já vinha adiado desde 2012, que eu tínhamos falado há pouco, o contacto que ia tendo com o Gustavo. O Gustavo já me tinha convidado algumas vezes para trabalhar com ele. Achei que era o momento certo, na altura, para ir trabalhar para o México. A Liga Mexicana foi daquelas que eu trabalhei até hoje, a melhor liga que eu trabalhei, uma qualidade extraordinária, uma liga que é muito ao estilo dos Estados Unidos, ou seja, sem subidas nem descidas. Um formato totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados na Europa e que numa primeira fase a mim também eu estranhava, porque sempre achei que isto só havia virtuosismo num campeonato de jornadas corridas em que quem é mais regular é campeão, faz todo sentido. Mas depois de estar no México, percebi que efetivamente o campeonato ganha uma outra dinâmica. É espetacular, porque chegas à última jornada e tens um jogo entre o 7º classificado e o 11º, que em Portugal não serve para nada, mas que no México serve para tudo, porque vai definir se vais ficar nos 8 primeiros ou não, e se vais qualificar ou não para a fase eliminar, um bocadinho estilo Champions League. Ou seja, mantém-se ali uma dinâmica até ao final do campeonato e tu podes ser sempre campeão. E eu recordo, no ano anterior a ter estado no México, o campeão, não sei se foi no ano anterior ou 2 anos anterior, foi o Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha entra na zona de classificação no último jogo, terminou em 8º lugar, e depois durante as eliminatórias acaba por ir até à final, e na altura bateu, penso que foi o caráter do Ronaldinho, e acabou por se sagrar campeão. Ou seja,
está sempre vivo a competição. Todos os jogos são emocionantes porque as equipas não têm esse problema de terceira divisão, isso não existe, ou seja, jogam para ganhar, e faz com que o espetáculo do futebol acabe de ficar valorizado. E foi uma aventura que, se calhar, que é daquelas que, de todas, eu diria que é para repetir. É para repetir um eventual regresso ao México. Todas as outras, não sei, vamos ver, mas nesta diria que é para repetir, porque realmente a emoção do jogo e a qualidade do jogo é muito interessante, muito, muito bom, e tem-se visto também. Por exemplo, eu joguei contra o Uribe, na altura, o Mateus Uribe, e contra o Marquezine, que estavam no América, e eram bons jogadores, né, lá, né, obviamente, que se notava que tinham potencial para mais, e tem-se visto, por exemplo, principalmente o Uribe, o impacto que tem aqui no Futebol Clube do Porto. Ou seja, há muitos jogadores de qualidade no México. Aqui a situação, muitas vezes, é o problema dos extracomunitários, que não facilita, mas existe muita qualidade na Liga Mexicana. Depois, acabou por ter o regresso para Portugal, para o Oliveirense. Pronto, eu depois, lá está, volto só para voltar um bocadinho atrás. Acabo por ir para o Chile, porque nós estávamos no Clube Lyon, que é detido por um grupo que é o Grupo Pachuca. O Grupo Pachuca é dono de 5 clubes na América do Sul, na América Central e do Sul. O Everton era também do Grupo Pachuca, e acaba por ser transferido, digamos que do Lyon para o Everton. Pronto, e acaba por fazer uma época no Everton, porque há ali alguma rotação normal entre o Pachuca, o Lyon, o Everton e o Talleres de Córdoba, entre os jogadores e treinadores, e nós acabamos por entrar um bocadinho nesse carrossel, e acabamos por fazer ali uma época na Liga Chilena. O regresso a Portugal dá-se basicamente pela situação do Covid. Eu estava cá em Portugal. Uma das pessoas com quem eu tinha trabalhado no passado acabou por integrar a SAD da Oliveirense, e na altura, depois de eles terem feito ali a primeira temporada na Oliveirense, iniciaram a segunda temporada. Havia algumas divergências entre aquilo que era a administração e o clube em si, digamos assim, aquelas relações normais entre clubes e SAD que nem sempre são fáceis. E eu acabei por ser convidado para assumir a equipa da Oliveirense num momento difícil, um planeamento de época que foi mal feito, e as pessoas reconheciam isso, sem qualquer tipo de problema. Um plantel larguíssimo, extensíssimo, tínhamos 28 jogadores, muito difícil de gerir em termos de treino, gerir em termos de muita gente que veio de praticamente quase todos os jogadores vieram de fora de Portugal com uma ambição e com uma perspectiva de que iriam chegar cá e iriam ser aquilo que não eram, digamos assim, e tornou-se difícil de gerir essa temporada por várias situações que foram acontecendo, mas foi essencialmente difícil essa temporada porque foi em pleno Covid. Tivemos vários problemas com isso. Um clube como o Oliveirense que vive muito daquilo que é os seus adeptos, a paixão que os adeptos têm, o termos do Carlos Osório cheio, em que empurravam a equipa para outro tipo de resultados. Nós nunca pudemos vivenciar isso. Fizemos um ano em que não tivemos adeptos. Foi um ano difícil, em que as coisas foram acontecendo com vários problemas físicos com alguns dos nossos melhores jogadores, e foi digamos que o lutar até ao final da temporada, com armas que estavam um bocadinho aquém daquilo que seria as necessidades de uma segunda liga,
que é uma liga muito competitiva, e no fundo foi uma experiência, uma primeira experiência como treinador principal no futebol profissional, que foi muito, muito marcante para mim, pelas dificuldades que tivemos que enfrentar e pelas imensas montanhas que tivemos que atravessar para conseguir concluir essa temporada. Por fim, E acho que me ajudou muito aí ser uma pessoa calma, porque foi difícil, havia muita coisa a acontecer, e só isso é que me permitiu terminar a temporada lá na Liga. por fim, eu pergunto-lhe se tem algum plano futuro e se há algum país que gostasse efetivamente de treinar que ainda não tenha experimentado. Dir-me-á possivelmente a Inglaterra, não é? Porque é o país que acho que todas as pessoas querem, não é? Não? Sabe que tenho uma perspectiva um bocadinho diferente. Eu se calhar não digo que não gostaria, obviamente, acho que quem gosta de futebol gostaria de trabalhar em Inglaterra. A minha perspectiva, se calhar, lá está, por essa minha ideia de usar o futebol também como veículo de crescimento pessoal, diria que planos existem vários, entretanto, pronto, eu, por exemplo, esta temporada voltei a estar a trabalhar nos Emirados Árabes Unidos, que é um país onde tem uma qualidade de vida extraordinária, e daí ter regressado para lá. Algo que eu gostaria de experimentar para o futuro e que esteve próximo de acontecer agora recentemente, mas não se concretizou, seria, por exemplo, trabalhar no Japão. Pela tal questão cultural, experimentar algo completamente diferente, e eu vejo mais um bocadinho nessa perspectiva, digamos assim, mais nessa questão de experimentar algo completamente diferente do que propriamente de trabalhar em França ou em Inglaterra. Não quer dizer que isto vai sempre em função daquilo que são os acontecimentos e das oportunidades que nos vão aparecendo. Mas se calhar a minha perspectiva é mais dentro de destinos um bocadinho mais exóticos, digamos assim, do que propriamente europeus. Claro. Mister, infelizmente nós não temos tempo para mais, que nós já nos esticámos um bocadinho, mas o bom do YouTube é que nós podemos alongar, não é? Não tem problema. Muito obrigado por ter aceito o meu convite e por esta conversa, e tem sempre a porta aberta para voltar, se assim o entender. Da minha parte, eu peço que metam like e obviamente subscrevam o canal e que apoiem e sigam aqui o Mister Raul Oliveira, porque a experiência é muito grande. E mais uma vez, obrigado por ter aceito o meu convite. Nada, foi um prazer e boa sorte com o teu projeto.